Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Oba, 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 Renato tá aí. Na Barras Laranjeiras ele vem pra sacudir. O cara assina a bola, camisa e chapéu. Assina até bumbum, esse gaúcho é cruel. Seu jogo preferido é o famoso Fla-Flu. Renato fez novela com Raia Babalu. Oba, 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 Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Oba, 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 Renato tá aí, na Barra Laranja. Oba, oba, oba. Sorria. Renato Gaúcho para os cariocas, Renato Portaluppi para os gaúchos, chegou ao Fluminense. Vamos para a vinheta e a gente volta para falar dessa chegada que impactou o futebol brasileiro. Oba, oba, o Renato chegou. E ó, tá assistindo aqui esse vídeo, chegou aqui pela primeira vez ou já me acompanhou em outro momento e ainda não é inscrito do canal, vou pedir aqui de forma muito humilde que você mude isso agora, que você passe a ser um inscrito aqui no canal de Samu, Engenheiro Tricolor, e contribua para o nosso crescimento. Se você puder também curtir o vídeo, é claro que eu também vou agradecer. Se você puder compartilhar com seus amigos no grupão aí de WhatsApp, também vou te agradecer. Então peço mais uma vez humildemente para você fazer parte aí do nosso time, beleza? Ainda mais agora nesse momento aí de tanta esperança, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Eu posso falar por mim, é claro que por mim eu falo. Agora, por você, por mais que eu tente levar a sua voz, a voz da torcida do Fluminense para o mundo, mas quem sou eu para isso, né? Então, vou falar por mim. Não tinha esperança. Eu tava descrente nesse Fluminense de Mano Menezes. Ah, mas você pode me questionar. Nossa, mas que torcedor é você? Eu sou o torcedor que para a vida pra viver Fluminense. Ah, mas você não tem postado mais vídeos aqui no canal. Isso é reflexo do quão chateado, emputecido eu estava. Ah, mas você nem viu o Fluminense ainda do Renato. Pois é, mas essa é a energia que traz o Renato. É a esperança. Se essa chama aqui dentro do meu coração tinha se apagado, agora ela se acende novamente. É isso que o Renato traz. E não se deixe levar pelos dinizetes ou pela mídia suja que odeia o Fluminense. E também porque sabe agora do posicionamento do Renato e mistura política com futebol, que eu acho uma coisa ridícula você misturar política com futebol, mas tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que fala que o Neymar é um pereba só pelo posicionamento do cara. Então, independentemente do lado A ou lado B, eu tô, pra não falar palavrão aqui, eu não me importo com isso. Eu me importo com a qualidade apresentada dentro dos gramados do Maracanã. E também do Aliança Parque, dos estádios onde o Fluminense vai jogar. Se o Fluminense vai vencer e se puder jogar bem, melhor ainda, né? Mas não é o principal. Só que o Fluminense de Mano Menezes e de Fernando Diniz não conseguia fazer uma coisa nem outra. Vou dar um exemplo. O Fluminense de 2019, se não me falha a memória, não ganhava absolutamente ninguém. Tem um jogo icônico que eu acho que todo torcedor vai se recordar. Não vou
assim afirmar o nome do time, mas é o CSA. É esse nome, sim, vou afirmar. Fluminense e CSA Maracanã. Mais de 20 finalizações, algo em torno de 30 finalizações do Fluminense. Um Fluminense implacável, um Fluminense ofensivo, mas um Fluminense que cedia muitos contra-ataques. Mas era um Fluminense que jogava um futebol vistoso. Um Fluminense que levava o torcedor para o estádio, para a sua casa. Mas não ganhava ninguém. Agora eu posso falar que o Fluminense de Mano Menezes é o oposto desse Fluminense de 2019, o Fluminense de 2023 ou o Fluminense de 2022, que para mim era melhor do que o de 23, mas infelizmente não ganhou títulos em 22, só o, se não me engano, o Carioca, né? O Carioca eu acho que o Fluminense ganhou 22, foi 22 e 23, foi o bi. E aí, posso estar errado, tá, gente? Ó, eu só sei, assim, uma coisa que... Uma frase do Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. E o fato de saber disso me deixa em vantagem sobre aqueles que acreditam saber de algo. Então, de forma muito humilde, se eu tiver errado em alguma coisa que eu falar aqui, eu sou torcedor, não sou jornalista. Então, aqui é uma resenha. É claro que se a gente tiver informação, a gente sempre vai trazer. Mas é uma resenha. Então... alguma coisa que eu vier a falar errado, que sou humano, sou falho, fica à vontade para dizer aqui nos comentários, tá? E se for uma informação pertinente, vou inclusive fixar seu comentário. Então, aproveitando o gancho, então não deixa aqui de comentar no vídeo, é sempre importante aqui a sua opinião, beleza? E então a gente viu o Fluminense oscilar em alguns momentos, um Fluminense de um futebol bonito, mas sem resultado. Aí depois a gente vê um Fluminense não tão bonito, mas de resultado ali com o próprio Odair, né? Que a gente ficou bem apreensivo na possibilidade dele retornar, porque era um futebol resultadista, mas era um futebol de um time que não jogava um futebol vistoso. E era difícil assistir aos jogos do Fluminense, mas obviamente que trazia vitórias, mas aí ele abandonou o barco e foi lá para fora porque recebeu uma proposta financeira muito vantajosa, e eu não crucifico por isso. Acho que qualquer um, ou a maioria, para não dizer todos, a maioria, quando se recebeu uma boa proposta no seu trabalho, uma outra empresa, seja ela uma empresa rival ou não, cogitaria fazer a sua transferência. Então não julgo, porque eu sempre busco olhar para o eu. E aí, eles abandonou o barco. Não sei se foi nessa ordem cronológica, não sei se tem o Marcão aí no meio tempo, mas depois o Fluminense traz o Roger Machado, que agora vem fazendo um ótimo trabalho no Internacional, mas esse Roger do Inter não foi o Roger do Fluminense. Então a gente viu mais um trabalho resultadista, mas sem um futebol vistoso. Deixando claro que eu prefiro um futebol resultadista do que um futebol vistoso. Mas é muito importante você ter os dois, né? Não precisa ser um futebol implacável, mas um futebol que dê uma certa alegria e o torcedor consiga assistir aos jogos, né? Porque eu sou doente, né? Esse Fluminense aí, eu não perdi um jogo do Fluminense desde 2024, que a gente tava com 6 pontos lá na tabela do Brasileirão. Eu não deixei de acompanhar o Fluminense, eu deixei de postar vídeos. Eu não tinha saco pra isso, eu não tinha saco de viver o Fluminense igual eu já estava vivendo e ainda ter que falar dessa decadência. E claro que esse não foi o principal motivo, porque vivo uma vida muito agitada, então não tenho tanto tempo assim pra vir aqui falar com vocês. Algo que eu gosto muito, é prazeroso, mas já vim enfrentando muitos problemas para ainda ter que lidar com mais esse problema. E eu deixar de ganhar dinheiro para viver esse Fluminense é sofrível.
era uma vontade de invadir o campo, de invadir o CT desse Fluminense com esses jogadores e aí não me responder por mim. Cara, que loucura. Então eu fiquei muito, eu desacreditei muito nesse Fluminense, cara. E olha que eu me iludo muito facilmente, mas ficou difícil. E cada jogo que se passava, a memória afetiva não me deixava esquecer. A minha memória me fazia relembrar dos tempos sombrios do ano de 2024, que não tem nem um ano ainda de que se passou, de jogos tenebrosos de o que o Fluminense me proporcionou assistir. Então, eu entendo e compreendo quando eu olho para as arquibancadas do Maracanã e eu vejo um completo vazio. Porque é muito difícil, além de assistir aos jogos, ir assistir aos jogos de um time que não tem sangue. E aí os jogadores ainda não gostam quando a torcida critica, quando a torcida pega no pé. Então passa-se tudo isso. A gente não tem esperança, não acredita. Em algum momento o Fluminense joga bem, aí a torcida, eu volto a ter essa esperança, acreditar. E aí chega 2024. Perdão, chega 2025. A gente passa entre altos e baixos, tendo esperança e desacreditando, voltando a temer o pior do futebol do Fluminense. Mas chega 2025, apesar do Mano Menezes ter ali sua cabeça pedida por muitos, ele tem a sua renovação de contrato, entendo, então eu não posso vir aqui agora ser engenheiro de obra pronta, né? Porque não é certo você falar uma coisa lá atrás e aí depois que o resultado acontece não vai com aquilo que você esperava, aí você vem e volta atrás. Você voltar atrás, mas admitindo que errou também, ok. Agora você não, pelo menos eu acho isso, você não pode pegar e falar que o cara fez algo errado, que você também compreendeu e também deu o aval. Fala, não, beleza, não vejo nada demais, eu concordo com renovação. Eu gostaria da não renovação, mas eu também, digamos assim, passei pano nessa renovação. Porque era compreensível, ele fez o trabalho dele em 2024. O Fluminense, se mantivesse o aproveitamento com o Mano, desde o início do campeonato, o Fluminense teria se classificado para pré-Libertadores. Então, como eu vou crucificar essa renovação de contrato com o Mano? Então, compreendi. Agora, eu não compreendi a permanência dele depois dos Fla-Flus. O Fluminense não conseguiu entregar nada no Fla-Flu. O Fluminense foi completamente dominado pelo Flamengo. E o agregado foi enganoso. O Fluminense era para ter sido massacrado no agregado. Quando você olhasse lá pro agregado da final, você poderia muito bem olhar um 5-0, um 4-0, que não seria exagero, pelo aquilo que a gente viu dentro de campo. Ah, mas o Fluminense teve a chance de empatar, o Fluminense sim, teve a chance, por incompetência do Flamengo, não por faltas de chances e não porque o Fluminense não deu oportunidades para o Flamengo vencer por um placar mais elástico. Pelo contrário, cedeu muitas oportunidades e poucas oportunidades teve de marcar, seja para empatar ou para ampliar uma possível vitória. O Fluminense não teve chances, muitas chances, teve uma ou outra, obviamente, mas muito pouco para um trabalho de mais de 8 meses até aquele momento, muito pouco. Então ele tem 13 dias de treinamento, mesmo permanecendo contra
a maior parte da torcida. Aí já podemos, pelo menos eu posso criticar, que foi uma decisão equívoca, a continuidade do Mano Menezes após o Campeonato Carioca, porque a gente classifica num sacrifício. Se a gente viu um Fluminense do Roger, um Fluminense do Odaí e até mesmo propriamente um Fluminense do Marcão, com os famosos gols cagados, a gente viu um Fluminense que classificou, foi uma classificação cagada. Não tem outra justificativa. Não, o Fluminense merecia se classificar. Sério que você acha que o Fluminense merecia mesmo se classificar? Depois de todo o futebol, de tudo que o Fluminense apresentou nesse Campeonato Carioca de 2025, eu me recuso a acreditar nisso, que o Fluminense mereceu. Então é importante a gente lembrar de tudo isso. E agradeço de verdade a você que se manteve aqui nesse vídeo longo de 16 minutos me aturando falar, porque eu estou falando muito, porque eu estou com esperança. Uma esperança num Renato que é muito competente. É um Renato que tem qualidade. Ó, voltou aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Já chegou treinando e já chegou dando uma coletiva muito assim, que traz esperança, e eu confesso a você que esse Fluminense tem tudo pra azeitar. Esse Fluminense parece que vai dar liga. Sabe quando você tem aquela sensação de que algo bom está por vir? O Renato traz essa energia positiva. O Renato consegue, eu acho que, unir a torcida com o time novamente. O Fluminense, eu acho que funde os seus jogadores e a sua torcida e o treinador. E, meus amigos, pode dar merda, mas se der bom, o Fluminense vai levantar taças. Eu vejo uma conexão um pouco semelhante com a conexão que a gente teve com o Fernando Diniz. Eu diria que, por mais questionável que fosse a vinda do Fernando Diniz naquela época lá, olha, gente, não se apegue em 2023. Eu tô falando quando ele chegou em 2021. Acredito que foi em 2021. A gente via nas enquetes que 70% da torcida do Fluminense aprovava. E até aqueles 30% que não aprovava, eu confesso que eu não tava em cima do muro. Essas pessoas, elas, ao decorrer dos jogos, começou a acreditar e a esperar boas coisas, e viu que tinha uma conexão quando a torcida começou a cantar: vamos tricolores, chegou a hora, vamos ganhar Libertadores. A gente viu uma conexão, a gente sentiu essa conexão entre treinador, elenco e torcida. Tava tudo muito azeitado. Então não é o Fernando Diniz que deu o título para o Fluminense. Foi esse conjunto, essa liga, esse time e essa torcida que ficou azeitado. Eu vejo isso agora em 2025 com o Renato. Ainda não, ele já chega com esse sentimento. O Fernando Diniz, naquela época, se fez isso. Agora eu acho que já chega com isso. O Renato já chega com essa história de 2008, o título de 2007, o título de 95. Ele já traz uma carga. Mas ele já voltou, ele já treinou o Fluminense em outros momentos, mas não com esse elenco. Não depois do Fluminense ter conquistado o que conquistou. Não depois do Fluminense estar no patamar que agora se colocou. Então eu vejo um Fluminense com boas energias. Um Fluminense do Renato Gaúcho. E, meus amigos, olha, eu acho que esse Fluminense tem tudo pra dar certo. Pode dar merda, mas é um Fluminense de um Renato multicampeão. Então não se deixe se levar
por essas falácias de que você vê em mídia, que você vê em torcedor falando, rival falando, que você vê Dinizete falando, porque o Renato tem Libertadores, tem Copa do Brasil, ele tem títulos, ele tem semifinais, muitas semifinais de Copa do Brasil, muitas semifinais de Libertadores, é o maior campeão, é o que mais tem vitórias em Libertadores acho que de 34. Agora eu não sei se é desde 34 do Brasileiro ou da Libertadores. Eu acho que é do Brasileiro. A Libertadores não é desde 34, de 1934. Então me permita corrigir. Desde 1934, o Renato tá ali no top 5 maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, que mais números de vitórias tem. Vou pegar o número aqui agora para vocês. Aqui, o Vilela postou, o Vilela decolou, gosto muito. Então, quem não está inscrito, aconselho que se inscreva, porque um torcedor exemplo, apaixonado. Olha aqui, técnicos com mais vitórias no Brasileirão: Luxemburgo em primeiro, tá? Isso desde 1937 até 2024. São 356 vitórias do Luxemburgo, 261 vitórias do Cuca, 235 vitórias do Muricy Ramalho, que foi campeão brasileiro com o Fluminense, tá? 235 vitórias com o Renato Gaúcho, que já foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense. 216 vitórias aí do Abel Braga, que também foi campeão brasileiro do Fluminense. Da Libertadores, ele é o primeiro que mais tem vitórias desde 1960 até 2025, tá? Com 54 vitórias. O Gabriel Uribe vem em segundo com 50 e o Galhardo vem em terceiro com 49, né? Então, um cara que não tem treino tático, que não sabe postar o seu time, treinar o seu time taticamente, cara, não pode ter esses números. Não pode ter 7 vezes chegado 7 vezes a semifinal de Copa do Brasil, a 4 finais, a ter conquistado títulos sem saber de futebol. Então ele sabe de futebol, entende de futebol, foi vice-campeão da Libertadores também pelo Flamengo, foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Então ele sabe sim. Ele tem, claro, suas falhas, os seus problemas, como todo treinador tem. O Ancelotti tem, o José Mourinho tem. Eu não estou comparando, tá? Mas só estou mostrando que todo mundo tem. O Guardiola tem. Então todo treinador tem ali as suas falhas, como também tem suas valências. Mas pegam o Renato como um treinador que não tem tática, porque ele é boleiro, porque é o Renato que tá na praia, que tá jogando futebol, erroneamente, porque acho que todo jogador, todo treinador tem o seu momento de lazer e é algo normal. Então não se deixe levar por isso. E é pelo Fluminense precisar disso. O elenco do Fluminense acho que precisa disso, dessa harmonia entre treinador e elenco. A gente não viu isso com o Mano, porque se rompeu isso com o Diniz, apesar de eu sentir que tinha esse racha ali entre alguns jogadores. Eu acho que muitos ainda gostavam do Diniz, mas você não vê isso sair agora na mídia aí como o Fernando Diniz. O elenco quer o Fernando Diniz, porque se tivesse esse apego mesmo, né, apesar de ter com alguns jogadores, mas se tivesse ali com a maioria dos jogadores, a gente ia ver a pedida do Fernando Diniz entre os jogadores. A gente não viu isso, tá? Então, acho que até mesmo o elenco queria um medalhão e queria um treinador que fosse esse elo de ligação entre torcida, treinador e time. Então, eu espero muito positivamente um ano de 2025 com boas coisas vindas por aí. Vamos aguardar, vamos ver. 25 minutos aqui de vídeo, porque eu estou muito empolgado. E eu espero que essa empolgação tenha
que eu veja dentro de campo, que dentro de campo o Fluminense justifique essa minha empolgação, e é de muitos, porque a vibe que tá na torcida do Fluminense é uma vibe muito boa, cara, é uma energia muito boa. Então eu acho que vem coisa boa aí. Vem muita coisa boa aí. E se você chegou aqui me aturando esse tempo todo, que eu particularmente não consigo acreditar que você ficou 25 minutos ouvindo a minha opinião, um sentimento que eu tenho aqui, não é em nada de informação, apesar de ter trazido aqui alguns números, eu acho que você já deve ter visto isso em algum lugar, mas era mais para, eu queria colocar esse sentimento bom que eu estou sentindo, essa vibe positiva, essas energias que eu sinto positivas do Fluminense para você. Se você gostou, agradeço a você que me aturou. Se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. Para você ter aturado esse tempo todo, já deve ser inscrito. Curta aí o vídeo e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.